Pois bem, boa tarde, aula de Geografia, professor Igor Pinheiro, e a nossa aula de hoje é sobre o espaço agrário, né, falando de agropecuária. Então, tenho as atividades aí de vocês em mãos, para a gente fazer a discussão da atividade. Lembrando que a atividade de hoje é com base naquele mapa que foi apresentado na última aula, né, então, com base no mapa da aula anterior e nas perguntas apresentadas, respondam em seu caderno, buscando estabelecer relações com o espaço do Maranhão e também de Mirador, que é a cidade em que vocês, ou pelo menos a maioria de vocês, residem, né? E aí está o mapa que nós discutimos na aula passada, lembrando que o mapa ele é uma linguagem, então ele está promovendo a espacialização do, do, do espaço terrestre, de maneira geral, né, a representação desse espaço, e ele vai comunicar os fenômenos que estão decorrentes nesse espaço. Lembrando que o título ele vai nos permitir identificar a temática, o eixo central dessa discussão, e as variáveis visuais, cores, e também os demais símbolos, eles vão nos ajudar a compreender, a promover essa leitura e desenvolver uma interpretação. Eu coloquei para vocês, que nós discutimos na aula passada, 3 questões problematizadoras para conduzir esse processo de leitura do mapa, né? Então, acredito que vocês todos tenham feito, a maioria tenham feito, eu recebi realmente as atividades, então, bora lá discutir. A primeira pergunta era: quais regiões são consideradas as criadoras de novas tecnologias? Lembrando que o tema de discussão desse mapa, de comunicação desse mapa, está tratando sobre as revoluções industriais, o desenvolvimento geoeconômico em âmbito global, e nós discutimos como foi esse processo ele foi lento, iniciou no século XVIII, na Inglaterra, depois se espalhou pelos países europeus, chegando até a América do Norte e vários outros países do mundo. O Brasil também foi atingido por esse fenômeno, só que de maneira mais difusa, de maneira menos intensa. E isso pode ser evidenciado nesse mapa, claro, né? Então, quais são essas regiões consideradas as criadoras de novas tecnologias no contexto atual, que é esse final do século XX, do século passado? Que foi que vocês responderam aí? Podem abrir o microfone e colocar no chat. De preferência no microfone. De acordo com o mapa, é? Oi? De acordo com o mapa? Isso, na resposta de vocês. América do Norte, a Europa, a Austrália. São essas regiões aqui, né, de alguns países, que estão representados em um tom mais escuro ou um tom mais claro? No mapa. Mais escuro. Mais escuro. Mais escuro. Eles formam um grupo dos inovadores tecnológicos. É nesses países aqui onde os principais produtos, serviços, equipamentos, o desenvolvimento de novas tecnologias, eles são desenvolvidos principalmente nesses países. Lembrando que esse mapa ele é de 2003 e essas regiões elas tiveram alteração. Se a gente fosse atualizar para o contexto de 2020, nós teríamos mais áreas nesse tom aqui, ok? Pode não ser o país como um todo, mas pode ser algumas áreas em específico. A segunda pergunta: o que explica esses lugares serem favoráveis ao desenvolvimento tecnológico? Por que América do Norte, Europa, Japão e Coreia do Sul e Austrália, destacados aqui no mapa, apresentam esse quadro de inovação tecnológica? O que tem nesse espaço geográfico desses lugares? Eu coloquei o investimento do governo para a tecnologia, a economia e o acesso à informação nos países. Muito bem. Esses países, a gente pode dizer assim, no jargão popular, eles fizeram o dever de casa, né? São países que criaram condições espaciais, sociais, econômicas e principalmente de desenvolvimento científico, né, de pesquisa científica. Eles reuniram todas essas condições que são consideradas favoráveis para que esse território, esse espaço,
tivesse possibilidade ou criasse condições para que essas empresas, esses grupos, essas instituições, eles desenvolvessem tecnologia de ponta, né, o que a gente chama de tecnologias mais recentes. Então, quando nós observamos, vamos fazer os estudos das principais empresas de tecnologias, as indústrias, instituições públicas que trabalham diretamente no ramo científico, no ramo da pesquisa científica, instituições de ensino superior, universidades, centros de pesquisa, nós vamos observar que eles estão localizados nesses países, a sua grande maioria. E, consequentemente, produtos de tecnologia geram uma capacidade de lucro muito maior, por conta dos royalties, da participação e da influência que esses produtos, serviços e empresas, eles geram no mundo inteiro. Né? Porque aqui a gente tem o outro grupo de países receptores tecnológicos. Então, os demais países, eles importam essa tecnologia, como é o caso do Brasil. Nós não somos reconhecidos mundialmente por sermos produtores de tecnologia. Né? Algumas áreas, sim, podem ser destacadas, mas muito pontualmente. Esses países, no contexto geral de suas economias, de seu contexto social e cultural, eles são países de ponta. Lembrando também que não é todo o continente europeu que é privilegiado por essas condições. A gente pode observar aqui na Europa que alguns países estão sendo representados por uma variável visual num tom mais forte, que é o escuro, que representa muito bem os inovadores tecnológicos, e os demais países com menor carga de tecnologia seriam os receptores, né? Seriam países que reúnem condições básicas para a instalação das empresas que produzem essa tecnologia, mas não são desenvolvedores, não é a mente pensante, não são os criadores, os cientistas, pesquisadores. Eles, quando criam no centro das empresas, dos grupos, eles estão localizados, em sua grande maioria, nessas áreas em tom mais escuro. É o Reino Unido, a Islândia, Noruega, Suécia, Alemanha, França, Itália, Suíça, Áustria. São esses países aqui, na Europa, que eu falo, que estão representados em tom mais escuro. Né? E aí vem uma outra pergunta: em que grupo Maranhão e Mirador se encontram? Qual desses três grupos o Maranhão e o Mirador se encontram? Hein? É só identificá-los aqui no mapa. Os excluídos tecnológicos. Aqui, ó. Maranhão e Mirador, onde está identificado aqui nesse pontinho. É só a gente perceber a cor. É só a gente perceber. Espera que tem alguém entrando aqui. É só a gente perceber a cor, onde está situado aqui os excluídos tecnologicamente, onde está Mirador e Maranhão. Ó, mais ou menos aqui no mapa. Então, essa corzinha mais clara, esse tom de cinza, essa escala de cinza, bem clarinha. Então, excluídos tecnologicamente, por que justifica a condição atual deles? O que foi que vocês destacaram aí? Eu coloquei assim: o Maranhão é um estado muito desvalorizado economicamente, e Mirador é uma cidade pequena, portanto, não tem como ser uma área desenvolvida tecnologicamente. Essa é uma das condições, né? Mas eu coloquei Mirador e Maranhão, porque é o contexto de vocês, mas toda essa área aqui, quase que o Brasil inteiro é excluído tecnologicamente. Né? Não há nessas áreas nenhuma empresas ou grupos empresariais, né, ou centro de produção de altíssima tecnologia. Com exceção aqui de Recife, onde tem um polo tecnológico, né, Fortaleza também, algumas áreas, e também Salvador, as demais áreas praticamente não temos, né, esse desenvolvimento tecnológico. Está bem concentrado na região centro-sul, as condições mínimas. Então, o que houve? É só a gente fazer o comparativo, a analogia. Qual foi o dever de casa que foi feito nesses países aqui que não foi feito em Mirador, no Maranhão? Então, investimentos em educação, ciência, tecnologia, organização do espaço geográfico, melhoria da infraestrutura,
aumento da qualidade de vida da população, da renda e principalmente das taxas relacionadas à alfabetização. Então, não adianta a população ela ser empobrecida, a população não ter as condições de desenvolvimento, que a tecnologia ela não vai ser produzida. Porque não há meios, nem humanos, nem econômicos e nem espaciais para esse desenvolvimento. Então, são por essas condições que essa parcela significativa da América do Sul, preponderantemente da África, Oriente Médio, com exceção de Israel, e praticamente toda a porção da Ásia, são considerados excluídos, pelo menos de acordo com esse mapa, né? Considerados excluídos tecnologicamente. Entendido essa parte, discussão, alguém colocou alguma outra resposta que quer comentar para saber se está correto, para a gente discutir mais algum ponto, ou podemos dar andamento? Pode continuar. Pode continuar, professor. Ótimo, então ficou claro, né? Tudo bem. Sim. Então, bora prosseguir aqui. Aí eu trouxe a primeira charge do ano para vocês. A gente utilizou muito ano passado. Gosto de trazer a charge, que é uma imagem que traz uma crítica social. E aí eu vou agora apresentar para vocês. Vocês observem a charge, o espaço, os personagens, o que está escrito, né, os textos que estão escritos, para a gente fazer a discussão. Eu trouxe algumas perguntas para vocês também. Um minutinho aí para vocês fazerem essa análise. E aí, pessoal? Sobre qual espaço geográfico a charge se refere? Qual é o espaço que está sendo representado aí na charge? Agropecuária? É a atividade da agropecuária, mas a agropecuária ela é desenvolvida em qual espaço geográfico? Urbano? Na área rural. Né? Ótimo. Então, o que a gente pode... É a área rural, o espaço rural, né? O espaço agrário que a gente está tratando no capítulo, mas se a gente for fazer esse paralelo entre espaço geográfico, urbano, que é a cidade, e o campo, né? A gente está tratando do espaço urbano e agora do espaço rural. Então, o que nós podemos observar? É o que eu falei, já havia comentado com vocês, sobre a leitura das charges, das imagens da charge, observar os personagens, observar os textos, sempre vem com uma comunicação entre eles para a gente conseguir responder os enunciados. Dica de Enem de vestibular. Então, bora lá. Ó, temos 3 personagens aí. E aí, um deles parece que é uma família, né? Tem o senhor aqui com a enxada na mão, típico de um trabalhador do espaço rural, né? Que trabalha com ferramentas mais arcaicas, mais rudimentares. Temos uma senhora segurando uma bolsa e uma trouxa, o que significa uma espécie de migração, de que as pessoas elas estão se deslocando do seu local de origem, uma criança assustada ao ver uma placa, e ele sinaliza para o pai, né? Mas, papai, ouvi dizer que todos têm direito à terra, por que não temos a nossa? E aí, olhando a placa, dá para ver que é o fundo, né? Propriedades do senhor todos da Silva. Silva avô, Silva júnior, Silva pai, Silva bisavô, Silva neto, Silva filho. Parece que quem tinha o nome da família Silva tinha um pedacinho de terra aí, né? Então, como está se tratando do espaço agrário, do espaço rural, outra pergunta que a charge nos ajuda a entender, né? Houveram mudanças na distribuição de terras ao longo do Brasil, ao longo do tempo aqui no Brasil. A partir dessa charge, da crítica que ela faz, a gente percebe que houve mudança na distribuição, na forma de distribuição das terras no Brasil. Sim. Sim.
Sim. E por que que eles não têm a deles? Se houve a distribuição. Distribuição é assim, gente. É lotear e sair dando para o povo. Não houve, professor. Não houve, não há. Ó, ele diz assim, todos têm direito à terra, por que que a gente não tem a nossa? Eles aqui do outro lado da cerca representam as pessoas excluídas do espaço agrário. São trabalhadores rurais, são famílias inteiras, que infelizmente não têm acesso, não têm a posse e a propriedade da terra. Ou seja, trabalham na fazenda dos outros, trabalham em terras de terceiros. O que é que há no Brasil, em toda a sua história? Uma concentração das terras na mão de poucas pessoas. Quem tem acesso à terra no Brasil só é através de dois meios. Ou você herda a terra dos seus familiares, conforme a imagem mostrou aqui, ó, da família Silva, ou você é da família Silva e herda do pai, do avô, do bisavô, ou você não tem. Ou você tem as condições financeiras e materiais para adquirir essa terra. Sabemos que a população pobre da área rural, a população trabalhadora, pobre, mais humilde da área rural, ela não tem condições financeiras para comprar grandes lotes de terra. Às vezes mora de favor numa propriedade, através de arrendamento, sendo caseiro, coisa e tal. Então, não há essa distribuição no Brasil. Não há uma política pública incentivada pelo governo de dizer, nós vamos separar essas terras públicas aqui, vamos distribuir aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm terra, que não têm acesso, mas que querem produzir, que querem ocupar, que precisam, né, de um pedaço de terra para poder manter a sua sobrevivência. Então, nós não temos essa política no Brasil. A política no Brasil ela é desigual na cidade e também no campo, principalmente no campo. A terceira e última pergunta, né? Então, dessa forma, como está organizado o espaço rural brasileiro? Todos possuem as mesmas condições de acesso e uso? Pela charge, todos possuem as mesmas condições de acesso à terra e também ao seu uso? Não. Aí está mostrando que as pessoas elas são excluídas. Não só excluídas tecnologicamente, como discutimos na discussão da atividade, né? Mas também no acesso à terra, a posse e também a propriedade. Que a posse é o uso, também a propriedade é quando, de fato, a pessoa tem a terra está no seu nome. Então, entrando nessa discussão, já sabendo que o espaço agrário ele é desigual, ele é injusto, ele é segregador, ele é excludente, o espaço rural brasileiro, nós temos condições agora de avançar um pouco para discutir as atividades que estão ligadas ao campo, ao espaço rural. E aí vem uma pergunta central para vocês: o que é agropecuária? O que vocês entendem por agropecuária? Alguém tem noção aí? É conteúdo do ano passado, viu? Nós discutimos em aula. Criação de gado. Está relacionado à criação de gado, mas algo a mais. Agropecuária. O nome já indica que a atividade... Ao cultivo de plantas também. E ao cultivo de plantas também. Então, Trabalho na área rural. Isso mesmo. Então, a agropecuária ela é uma atividade econômica. Para o Brasil, é importantíssimo. É uma das atividades mais importantes, contribui nas exportações brasileiras para que nós tenhamos um saldo positivo, ou seja, um volume de vendas em valores superior ao que nós compramos de outros países. Então, o Brasil é um dos maiores produtores rurais do mundo, por conta das nossas condições naturais, das tecnologias que foram desenvolvidas, dos melhoramentos genéticos, de uma série de avanços que o espaço rural, que o campo sofreu nos últimos 50 anos. Né? Então, a agropecuária ela é o conjunto de atividades primárias diretamente associada ao cultivo de plantas, que é a agricultura, e a criação de animais pecuária. Por isso que tem a mistura do nome. A agropecuária é a mistura de agricultura com pecuária, né? A junção do nome agricultura com pecuária.
Então, essa atividade, ela está ligada ao consumo humano, que é a subsistência, quando as pessoas elas consomem diretamente a matéria-prima para o alimento, para o consumo, ou para o fornecimento de matérias-primas para a fabricação, para o setor secundário, as indústrias, transformar essa matéria-prima em roupas, medicamentos, biocombustíveis, produtos de beleza, entre outros. Né? Há uma série. Então, esses produtos, a agropecuária, ela desenvolve uma dupla função: alimentar as pessoas e fornecer matéria-prima para a indústria. Então, vamos dar exemplos práticos. Como é que a agropecuária ela contribui na alimentação das pessoas? O que vocês almoçaram hoje? Caldo de pedra? Arroz, feijão. Arroz, Feijão. E vem de onde? Qual é o setor? Qual é a atividade que produz o arroz e o feijão? Agricultura. Arroz. A agricultura, vem do campo. Vem daquele espaço rural ali dos Silva. Então, o consumo humano, é isso. São as frutas, são as verduras, os grãos. Agora, quando esses produtos da agricultura e da pecuária, eles se destinam às indústrias para a produção de produtos, eles são tomados enquanto matéria-prima. Ele vai ser a matéria-prima, matéria inicial, para o desenvolvimento desse produto. Olha um exemplo aqui, ó. Esta camisa é feita... Qual é a matéria-prima desta camisa? Presente do professor Cristiano. Qual é a matéria-prima? Algodão. Algodão. E como é que é feito o algodão? O algodão vem de onde? O algodão vem de onde, gente? Do campo. O algodão é cultivado. O algodão é uma plantação. Então, do momento em que o algodão chega à indústria como matéria-prima, é para a fabricação de produtos. Então, se nós observarmos à nossa volta, nós estamos cercados de elementos, de insumos dessas atividades. Por isso que eu destaco a vocês que ela é essencial nas nossas vidas. Ela nos alimenta, ela nos veste, nos calça, né? É possível com que nós tenhamos acesso a todos esses meios, porque é uma infinidade de produtos que é oriundo da agropecuária. Embora saibamos que o processo, as relações no campo, elas não são iguais. Elas não são justas, elas não são socialmente aceitáveis, em muitos casos. Mas sabemos da importância dessa atividade. Né? E precisamos estudar a organização desse espaço para melhor conhecer e para nos conduzir melhor também, se nós formos nos relacionar diretamente com essas práticas. E aí eu trouxe 2 modelos agropecuários para a gente discutir. É um modelo da agricultura e pecuária extensiva e intensiva e da familiar e solidária. Temos aqui 2 grupos que têm objetivos, finalidades, forma de organização no campo distintas. Uma tem uma visão mais comercial, econômica, produtiva, para fins lucrativos, e a outra se destina mais às questões familiares, de sustentabilidade, onde o lucro não é o principal objetivo, mas sim a subsistência, a alimentação das pessoas. Então, temos 2 modelos agropecuários. Um deles é mais incentivado pelo governo, recebe mais benefícios, e outro é marginalizado, embora tenha uma importância assustadora para a sociedade brasileira. Aqui, os 2. O modelo de atividade extensiva, vou dar a pecuária, o exemplo da pecuária extensiva. A pecuária extensiva é quando o gado é criado solto. O gado não é confinado. Então, ele se alimenta do pasto, ele bebe as águas que ele encontra, próximo à fazenda. A intensiva, não. A atividade ela é em cativeiro, o animal é confinado, ele só se alimenta das rações, dos produtos que são
indicados para ele, há toda uma assistência técnica veterinária especializada que faz com que esses animais eles tenham uma produtividade muito maior. Porque é esse o objetivo aqui, ó, estabelecer uma relação de produtividade e lucro no campo. Já familiar, embora tenha a produtividade e o lucro, não é um objetivo central, mas sim a subsistência, a alimentação. A ideia de subsistência é a ideia de alimentação. Eu plantar para eu poder consumir e não morrer de fome. E a sustentabilidade é pensando nas questões ambientais, com o mínimo de agressão possível. Lembrando que a agricultura familiar ela tem um peso na mesa do brasileiro bastante significativa. Para vocês terem uma ideia, de cada 7 quilos de alimentos consumidos pelas famílias brasileiras, de cada 10 quilos, perdão, consumidos pela família brasileira, 7 quilos vêm da agricultura familiar. Ou seja, o arroz, o feijão, o milho, a farinha de mandioca, o beiju, a massa de cuscuz, que vocês utilizam, que nós utilizamos em casa, no dia a dia, elas vêm predominantemente da agricultura familiar. E a agricultura familiar, no contexto geral do espaço agrário brasileiro, ela é a menos influenciada, é a que menos recebe incentivos do governo, acesso a crédito, a técnicas especializadas, a uma assistência técnica que garanta uma melhor produtividade. Então, consequentemente, ao não favorecer a agricultura familiar, por conta de uma série de situações, nós estamos nos privando também de termos uma segurança alimentar, de termos garantido o abastecimento desses alimentos. Entendido? Alguém tem um ponto a acrescentar sobre isso? Não? Entendi. Então, vamos passar. Eu aqui trago um mapa para vocês, um conjunto de mapas, né? A expansão da produção da soja no Brasil entre 1977 e 2001. Vamos lá destacar. Aqui a década de 1970 e aqui o momento mais atual, 2001, que já fazem 20 anos, né? O que vocês podem perceber? As áreas de cultivo da soja, elas aumentaram ou diminuíram? Aumentaram. Aumentaram. No mapa aí está aumentando, né? Aqui, ó, eram essas áreas aqui, essas regiões, região centro-sul. Na realidade, nem centro-sul, né? Bastante concentrado na região sul e alguns estados do centro-oeste e sudeste. Olha o volume da área ocupada aqui em toneladas, ó. 234 mil toneladas cultivadas. Em 2001, houve a expansão para todo o centro-oeste, parte do nordeste, chegando até a região norte. Sul do Maranhão, sul do Piauí, oeste da Bahia e o Tocantins. Né? Então, o volume saltou de 234 mil toneladas para 1.269.000 toneladas. Ele elevou 6 vezes o seu valor. Então, a expansão das áreas cultivadas se deu sobre quais regiões? Quais foram as regiões que mais tiveram esse avanço das áreas de cultivo, segundo o mapa? As regiões brasileiras. Quais foram, gente? Vou ampliar aqui o mapa para vocês verem. Essa aqui, ó. Quais foram as regiões brasileiras? Sudeste, um pouco do Nordeste. Sudeste, uma parte do Nordeste e... Sul. Sul não. Sul já era, na década de 1970. Qual é essa região central do Brasil? Centro-Oeste. Então, as regiões que mais sofreram a transformação do espaço natural, da área agrária, né, do espaço agrário, nos últimos 40 anos, foram as regiões Centro-Oeste e Nordeste.
E agora, nesse século, a região norte, a floresta amazônica, vem sofrendo um intenso processo de pressão para o avanço dessas áreas. Então, essas áreas elas tendem a avançar em direção à região norte do país. É aqui essas áreas, ó. Ela hoje está bem instalada nessas áreas. Mas há uma pressão aqui sobre Rondônia, sul do Amazonas e principalmente no Pará. Há muitos conflitos agrários, morte de trabalhadores, grilagens, uma série de irregularidades nessas áreas, invasão de terras indígenas, que é o mais preocupante, porque essas terras elas já estão demarcadas e elas não podem ser exploradas economicamente. Então, o avanço dessas atividades, ela trouxe um aumento da produtividade, um aumento da disponibilidade dos alimentos, mas ela também provocou uma série de conflitos no campo. Então, trouxe benefícios, mas também trouxe muitos malefícios, que precisam ser encarados e precisam ser enfrentados, né, para que as pessoas não morram, para que as pessoas elas tenham acesso às suas terras. Quais fatores geoeconômicos explicam a expansão sobre essas áreas? Por que essas áreas elas se tornaram áreas atrativas para o avanço da soja? O que vocês acham? Será que ali tinha as condições necessárias para o desenvolvimento da atividade? Sim. Sim ou não? Sim, para ter expandida que era favorável. Os principais quesitos são relevo favorável, né? Então áreas relativamente planas que favoreceram o processo de mecanização das atividades agrícolas, o uso de máquinas, de colheitadeiras, processo de irrigação e uma série de coisas, disponibilidade de terras a um baixo custo e um intenso número de trabalhadores na área rural para conduzir essas atividades. Embora vários deles tenham sido expulsos para as atividades urbanas, para as áreas urbanas. Então, alguns desses fatores naturais, fatores de tecnologia, né, fatores de desenvolvimento tecnológico, também favoreceram, e a disponibilidade das terras. Isso fez com que nossa área aumentasse, a nossa produtividade também aumentasse, e nós nos tornássemos o que chamamos de celeiro do mundo. Nós produzimos produtos agrícolas para o mundo inteiro. Somos líderes em vários quesitos, em vários tipos de alimentos, nós somos número 1 no mundo. A soja é um deles. Aí aqui nós temos uma imagem da página 95, do livro do 2º ano. Ok? Então temos aqui, ó. As terras destinadas à agricultura, elas correspondem a cerca de 1/3 das terras imersas do planeta. 1/3 corresponde a cerca de 30%. Os resultados, em sua maioria, finitos, os recursos, na sua maioria, finitos, ou seja, um dia eles vão acabar, têm enfrentado cada vez mais situação de fragilidade devido, sobretudo, à ação humana. Compreender os diversos fatores relacionados à produção de alimentos e à manutenção da qualidade do solo para a agricultura e da cobertura vegetal para o meio ambiente é importante para preservar a biosfera e a melhora da qualidade de vida da terra. Então, o que nós observamos aqui é uma prática, uma atividade agrícola desenvolvida, tecnológica ou rudimentar, familiar. Intensivo. É uma atividade em um espaço desenvolvido, com práticas modernas ou com práticas antigas, rudimentares? Práticas modernas. Práticas modernas. A imagem evidencia bem as máquinas sofisticadas, né? Máquinas caríssimas, máquinas que passam da cifra de milhões, de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões,
colheitadeiras, plantadeiras, né, materiais, sistemas de irrigação. Então, essas grandes propriedades, elas conseguem facilmente financiamento público, financiamento em bancos, para arcar com esses investimentos. Né? Então, elas não acontecem em todas as áreas do espaço brasileiro. São em áreas que atingiram um alto patamar de desenvolvimento tecnológico no campo. Essas áreas estão no Maranhão também? Estão na região sul do Maranhão, principalmente naquele raio ali da cidade de Balsas, que é a principal cidade do Cerrado maranhense, a cidade mais desenvolvida, a cidade que tem mais atividades, que está mais ligada a essas atividades do campo. Aí trago a atividade para vocês relacionada a essa imagem anterior, né? Então, com base nessa imagem anterior, apresentada na página 95 do livro didático, responda: quais são as características da produção agrícola retratada na fotografia? No Maranhão e em Mirador, existem espaços rurais com essas características? Quais são essas áreas? Quais áreas são essas? E por que elas se desenvolvem em alguns lugares e em outros não? Então, vocês vão responder essas 3 perguntas com base nessa imagem. Vai pegar o livro digitalizado que eu disponibilizei lá no grupo, vão responder as questões daquela mesma forma e me encaminhar pelo privado até a nossa próxima aula. Entendido? Sim. Entendi. Alguma dúvida?